Atos capítulo 13. Acompanhe essa leitura, irmãos. Eu estou com o meu coração muito voltado para a obra do Espírito Santo. Esta pessoa tão ignorada, tão esquecida, tão menosprezada, que realmente tem feito mal às igrejas. O esquecer daquele que tem o poder do consolo. Diz a palavra de Deus, capítulo 13, verso 1 até verso 12. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: que coisa fantástica! Separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu tenho chamado. Então, jejuando e orando, impuseram sobre eles as mãos e o despediram. Enviado, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Páfos, encontraram certos judeus mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Este, tendo chamado a Barnabé e a Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-lhes o Elimás, o mágico, porque assim se interpreta o seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, que coisa fantástica! Todavia Paulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, aliás, Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando nele os olhos, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor? Olha o que ele disse: autoridade. Pois agora eis aí, está sobre ti a mão do Senhor e ficarás cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele a névoa e a escuridão, que andando a roda procurava quem guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que sucedera, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Pai querido, é a tua palavra, não é Rubem, é a tua palavra que está sendo lida aqui nesta manhã. E esta palavra tem um alvo, nosso coração. Ajuda-nos, ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a receber esta palavra no nosso coração, preparando-nos para esta grande festa, daqui a pouco, sentar à mesa do Senhor. Ajuda-nos para isto, em nome de Jesus. Amém. Quando lemos, irmãos, podeis sentar, obrigado. Quando lemos sobre a obra do Senhor através do apóstolo e profetas e discípulos que viveram um período que não tinha os recursos que hoje existem e realizaram algo tão grande, foi realizado, e eu diria aos irmãos que isto merece uma resposta, porque eles viveram num período que não é o nosso, que os meios de comunicação
Eles não tinham muita coisa. A única coisa que eles tinham, que é o que eu e você precisamos ter, eles tinham dentro deles fé no Senhor Jesus, cria nas promessas, e era um homem cheio do Espírito Santo. Homens que abraçaram a obra de Deus. E quando nós abraçamos a obra de Deus, o Senhor nos enche do Espírito dele. Porque esta obra não pode ser só através da intelectualidade. Esta obra, não adianta fazer esta obra lendo livros e mais livros. Esta obra é uma obra de revelação do Espírito. E quando não tem revelação, a obra se torna obra humana, sem vida, técnica. E eu não estou dizendo que não se estude, não é isso. Eu estou dizendo que nós não podemos enquadrar a palavra de Deus dentro deste quadrado que nos dias de hoje estamos vendo. É uma obra espiritual, é uma obra que avança. E eles fizeram um trabalho tão extraordinário que às vezes a gente fica pensando, por que eles fizeram e agora não faz? E a resposta é tão simples. A resposta é tão simples e está na Bíblia. No capítulo 2 do mesmo livro, capítulo 2, aqui temos uma resposta. Esta passagem, ela é muito interessante. Atos capítulo 2. Aqui diz como era o comportamento dos crentes, irmãos. Aqui diz como era o comportamento daqueles que abraçaram a fé. Aqui diz qual é o comportamento do pastor, do diácono, do obreiro. Aqui diz, nesse texto, como eles viviam. Não vivia no celular. Hoje tem pastor que não prega mais com a Bíblia, só com celular, né? É mais fácil carregar. Até no celular já tem, na Bíblia, no celular. Eu não estou contra, mas o dia que você deixa de ter a palavra na mão, alguma coisa está acontecendo de errado, irmão. Não me chame de idiota que eu não sou. Verso 42. Vamos ler. Qual era o comportamento desses crentes? E eu quero que a igreja participe comigo. Vamos ler junto, alto. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão. Verso 43. E em cada alma havia o quê? Temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram onde estavam? Juntos. Tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Mais uma, verso 46. Diariamente perseverava o quê? Unânime no templo. Partia o pão de casa em casa, tomava as suas refeições com alegria, sinceridade de coração, e mais o que acontecia? Verso 47, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso acrescentava o quê? Dia a dia, os que iam sendo salvos. Então a primeira resposta nós já encontramos, é que estes homens, estes cristãos daquela época, eram pessoas entregues à doutrina, à oração, à comunhão, enfim, tinham o coração comprometido com Deus e com a sua palavra. E quando isto acontece na minha e na sua vida, quando você tem compromisso com a palavra,
Quando você tem esta vida entregue ao Senhor, Ele vai encher a sua vida do Espírito Santo para te guiar. E não vai deixar que a sua mente seja uma mente vazia ou uma mente pensando coisas que não precisam, porque o Espírito Santo tem um trabalho de dirigir a vida da gente. Quando nós chamamos você para estudar, para você fazer um SEAB, fazer um CETEB, nós não estamos querendo mal para você, nós estamos querendo dizer assim: você precisa conhecer mais profundamente o Evangelho, precisa se familiarizar mais com a palavra de Deus. É isto que nós fazemos aqui. Eles faziam a obra por conta própria? Não, Senhor, eles não faziam a obra de Deus por conta própria. Diz o texto, e nós já lemos sobre isso, eles ouviam a ordem do dono da obra. Aleluia! E mais, eles obedeciam. Este era o princípio que todos eles praticavam, creio eu. Daí eu escrevi uma palavra sucesso, mas eu não quero dizer esta palavra, eu quero o êxito. Por quê? Porque esses homens não faziam por conta própria, eles eram regidos, dirigidos pelo Espírito de Deus. Eles não davam um passo sem primeiro o Espírito Santo dizer: vai, meu filho, faça isso, faz aquilo. Agora, para que ele fale, para que o Espírito Santo fale na minha vida, na sua vida, você precisa parar para ouvir. Você precisa ter silêncio dentro de você, para que Ele, Deus, através do Espírito Santo, possa dirigir os seus passos. E quantas pessoas sofrem porque querem ser crentes autônomos? O que é o crente autônomo? Eu faço o que eu penso, eu faço da minha maneira, eu não tenho nada com o negócio de bispo nem pastor, eu sou crente à minha maneira. Deus não tem um lugar para essas pessoas separado. Não existe crente independente, não existe essa história. Eu sou crente e não preciso nem ir à igreja. Isso não é verdade. Você pode até crer, mas não vive o Evangelho. Portanto, eles faziam a obra não por conta própria, eles ouviam a ordem do Senhor, porque o dono da obra, irmão, o dono da igreja, eu não sou dono e me recuso a ser dono da igreja, eu não sou dono de nada, esta obra é de Deus. Não sou presidente de nada. Peço a Deus que não me tire o direito de ser servo, obediente à palavra dEle, atento àquilo que Ele fala. Jamais, minha mulher sabe disso, minhas crianças, jamais eu bati no peito. E esse dia eu estava conversando com minha mulher, falei: eu e você, minha filha, viemos de Niterói, uma vida bem sofrida, não financeiramente, que a gente tinha mais ou menos recursos. Eu estou dizendo, você tem que abandonar, tirar as crianças de um colégio salesiano e de outros colégios, tirar as meninas para trazer para aqui, um lugar de ninguém. Não tinha nem viaduto, isso aqui só tinha, atravessava a linha do trem, um matagal tremendo, e nós viemos para aqui, para esta cidade, e eu disse para ela hoje: nós somos os responsáveis por ver essas igrejas nossas hoje estão funcionando, porque Deus semeou na nossa vida para nós semearmos na obra de Deus. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Nós somos, eu conversando com ela, a gente conversa sobre essas coisas. A igreja precisa, irmãos, andar movida pelo Espírito Santo. Ele precisa ter voz. E vejo que o Espírito Santo tem sido esquecido, não só pelas lideranças, mas também por todos os membros não ter valorizado, dado lugar à direção do Espírito Santo, irmãos. Meus queridos irmãos, nesta manhã nós estamos falando algo sério.
Nós precisamos entender isso. Esquecer o Espírito Santo. Às vezes você vê uma pessoa perto de você falando em língua, você fica assim, para que esse exagero? Poxa, que bobagem é essa? Não fale isto, por favor. Se você não crê, fique na sua. Porque o Espírito Santo, ele fala. E quando você fala em línguas estranhas, você está glorificando a Deus, exaltando o nome do Senhor. E ajudando até pessoas a ter temor de Deus. Mas existem aqueles que não acreditam. Mas eu creio e não abro mão. Enquanto eu existir, essa obra tem que ser dirigida pelo Espírito Santo. Só Ele tem autoridade. Só Ele é a voz. É o Espírito Santo que faz esta obra, não sou eu. Nossos pastores sabem como nós vivemos, esta obra é dele. Portanto, não esqueça, não ignore o Espírito Santo. Há pessoas aqui que têm sofrido porque você não senta para perguntar ao Espírito Santo o que você tem que fazer nessa situação. E às vezes tomamos decisões sozinhos, sem o auxílio de Deus. E pode ter certeza, vai dar errado. Porque o Espírito Santo diz a palavra, Ele vos guiará a toda a verdade. Não vai te deixar em conflitos quando você bota o Espírito Santo na direção. Quando Ele trabalha dentro de você. Eu não estou dizendo para ser uma pessoa andar por aí. Não é isso que eu estou falando. Eu estou dizendo que temos que dar lugar ao Espírito de Deus. Os profetas do Velho Testamento, os patriarcas. Você já imaginou? O que Deus falou com Abraão? Repita. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não perguntou, mas Deus, aonde é? Ele disse, isso não é problema seu, é meu. Esse é problema meu. E ele não perguntou nada. A Bíblia diz que ele simplesmente obedeceu. Simplesmente foi. Foi parar num deserto? Foi. Mas deserto não faz mal a ninguém, irmão. Deserto é lugar de aprender. Você já viu quando você passa por necessidadezinha, como é que você fica bom de oração? Tem pessoa que quando a coisa aperta, oh Jesus, aleluia, oh Jesus, olha para aqui. Mas quando a coisa melhora, fica aí no seu cantinho. Quando eu precisar, eu te chamo outra vez. Não é assim que faz? Quando eu precisar do Espírito Santo, hoje, vem, corre aqui que eu estou passando uma necessidade. Vem cá, Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Aí que depois que resolve o problema. Aí funciona o homem. Arrogância. A igreja é lugar da nossa reunião com Deus e os irmãos. Devemos, irmãos, deixa eu te falar uma coisa, devemos ter grande amor pela igreja de Deus. Você deve ter paixão pela igreja. Você deve ser um homem apaixonado pela igreja, porque este é o lugar onde você senta com pessoas que você não conhece, mas que falam a mesma língua que você. O idioma é igual. É neste lugar que Deus fala. É neste lugar que Deus ajuda você a caminhar. Então você deve ter amor e muito amor pela igreja de Deus. E onde você serve? A igreja do Senhor. Tem amor pela igreja, porque só neste lugar é que você pode realmente ter esta expressão. É de grande valor, portanto, esta outra coisa que eu vou falar aqui. As nossas conversas na igreja. Irmãos, as nossas conversas na igreja não deve ser que time que bateu ou apanhou. Não deve ser quem venceu
ou que deixou de vencer, não é qual o partido que você pertence. As nossas conversas dentro desse lugar precisam ser conversas afinadas com o Espírito de Deus. Glórias ao nome do Senhor mesmo, irmãos. Às vezes ficamos aí conversando, o pastor está pregando, a irmã está conversando um troço que não tem nada a ver com a igreja. Tem nada a ver. Lugar de conversar e de lavar roupa é lá fora, não é na igreja. Aqui é lugar de adoração. É lugar de tratamento da alma. E quantas pessoas são atrapalhadas por causa de conversas que não tem nada a ver com a Bíblia. Irmãos, isso é muito sério que eu estou falando esta manhã. Por essa razão é que Paulo disse: tem muitos fracos e doentes, e não poucos estão dormindo. Vamos ver como é que funciona isso, irmãos. 1 Coríntios, capítulo 14. Eu tentei falar baixo, mas eu não consigo falar baixo. Eu tenho que... Porque essas coisas mexem lá dentro da minha alma, mexe dentro da minha estrutura, mexe com o meu andar. E uma coisa eu quero falar para os irmãos que nos ajudam aqui: você não vem para a igreja, eu hoje estou trabalhando. Ouça o que eu vou dizer: ninguém trabalha. Você veio para servir e adorar. Não, hoje eu vou só à igreja para trabalhar, é igual músico. Eu hoje não vou tocar, hoje eu estou trabalhando, estou de serviço. Você não está de serviço, devia estar todo dia de serviço. O dia que não estiver ali, está aqui no primeiro banco. Porque Deus não precisa desse tipo de trabalho. Vou lá para trabalhar. Deus quer pessoas que sirvam a Ele, servindo a igreja. E eu louvo a Deus. Ouça o que eu vou te dizer. Nossos irmãos, por favor, participe com mais força no culto, adorando, louvando. Músico, tem hora que você tem que largar a guitarra e começar a levantar as mãos dando glória a Deus. Esqueça da guitarra, me pendura ela aqui, porque senão você vai ficar perdido e você deixa de oferecer o seu culto a Deus. Porque aquele culto que você oferece é da guitarra, mas e o seu? E o seu culto? Estou tocando aqui uma flauta. Tem hora que você tem que dizer assim: ô Pai, esse lugar do teu Espírito, ó Deus. Tem hora que é assim, irmãos. Tem hora que é assim. 1 Coríntios capítulo 14. O que diz a palavra de Deus? Como se reúne? Como devia ser? Como deve comportar? O que você acha que tem que ser? Verso 26. Que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? O que é que se faz isso? 1 Coríntios 14, verso 26. Leia. Que fazei, pois, irmãos, quando reunis, o que é que deve ter? Um tem salmos, outro tem doutrina, outro tem revelação, aquele outra língua, e ainda outros interpretam. Mas ele diz: seja isso tudo feito para quê? Para edificação. Então a conversa de crente, pelo menos na igreja, ela deve ser conversa a respeito das coisas de Deus, a respeito da obra do Senhor. Às vezes você vai conversar com o irmão, ele vai até solta uma palavra para você que ele está passando, você diz: mas irmão, mas o Espírito Santo está aqui esta manhã, ele vai te atrapalhar, ele vai ajudar você. Me permita fazer uma oração para você. Segura a mão. Senhor, cuida desse coração que está meio machucado. Você tem palavra profética para a pessoa. Mas se você estiver ausente, dentro da igreja, mas ausente, ou seja, desligadaço, sentado naquela cadeira de encostar na piscina, tomando Coca-Cola, espero que seja até Coca-Cola.
É, não é? Barrigão de fora no sol. Conhece isso? Igreja é lugar de trabalho, é lugar de serviço a Deus. Se preocupe quando você vier aqui, ao sentar, e não sente perto da mesma pessoa todo dia, que você vai acabar enjoando dela, a não ser namorado ou marido. Porque às vezes você está precisando de uma palavra, e aquele irmão não cumprimentar a você, ele profetiza algo para a sua vida. Ah, pastor, mas se eu deixar meu marido sozinho, isso é bem perigoso, hein? Deixa de insegurança, mulher. Certo dia um irmão me pediu oração. Pastor, ore por mim. O quê? Ore pela minha esposa. Digo, o que ela está doente? Não, meu pai, ela é muito fraquinha. Eu não posso deixar ela só ir sozinha, que ela arranja um namorado. Eu estou falando verdade. Ele disse que ela tinha que ser vigiada 24 horas. Eu não sei se eu podia dizer, você, eu acho que é um cara meio ruimzinho. Você está entendendo, irmão, como é que as pessoas vivem? A cabeça. Obviamente que eu não orei. Larga ela, arranja outra. Alguém vai dizer, isso está mandando separar. Olha, ó, não bote na minha boca as palavras, não, por favor. Estou dizendo, e eu não falei nada com ele. Eu estou dizendo que não é assim que funciona. A nossa cabeça não pode viver assim. Isso aqui é um lugar de adoração a Deus. Estou terminando. Senhor Jesus, Ele sempre se reunia com os discípulos. E vemos qual eram os assuntos: a doutrina, comunhão, partir do pão, na oração. Este é o papo de crente. Então eu passo um apelo em nome de Jesus, em nome do Senhor. Ao entrar neste lugar, ao entrar aqui, ao chegar perto do irmão, se o irmão chegar perto de você e falar, ô irmão, o senhor viu como é que está a política? Meu irmão, eu não sei nem o que é isso. Dá um chega nele aí, fala, ih rapaz, o que é isso, rapaz? Você está na igreja, cara. Você viu o que aconteceu lá na esquina? Mataram um camarada, pisaram em cima. Tira essa imundícia da sua cabeça, meu filho. O que você tem a ver com alguém que matou, que roubou? Deixa para lá isso. Se ocupe com as coisas que edificam a sua vida. Se ocupe com as coisas que traz vida para você. E não fica pegando essas coisas lá da rua e jogando dentro de você. Senão você depois não vai ter como falar com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dizer, mas meu filho, tira esse entulho de dentro de você. Porque eu não posso chegar aí se você está meio atrapalhado. Portanto, queridos irmãos, nós nos reunimos hoje aqui. Teve louvor? Sim? Está tendo a palavra? Vai ter a Santa Ceia. Então precisamos deixar o Senhor falar em nosso meio. Precisa haver a palavra profética. E isto vai acontecer no momento da nossa Santa Comunhão. Portanto, queridos irmãos, que esta palavra nesta manhã possa pelo menos dizer, é verdade, eu preciso disso. O louvor é algo que eu não posso abrir mão. E eu espero que você me entenda a minha preocupação com a vida de cada pessoa, de ter a sua vida espiritual edificada não em mim, mas em Jesus. Ele que é o dono de todas as coisas. Dê espaço ao Espírito Santo. Dê espaço a Ele. Ao ler a Bíblia, não fica lendo a Bíblia no meio de movimento. Ao ler a Bíblia, se reserve o direito de estar só para ler a palavra. E fala assim, Deus, fala ao meu coração, eu estou precisando de uma palavra do Senhor hoje.
O dia que você estiver passando por uma tribulação, você diga: Deus, eu hoje preciso do Senhor. Vem aqui falar comigo alguma coisa e vai para a palavra. Comece a ler a palavra de Deus e deixe o Espírito Santo ir trabalhando, ajudando. Daqui a pouco ele vem com a palavra, preenche a sua vida e você renasce novamente para caminhar. Que o Senhor te abençoe. Que o Espírito Santo enriqueça o seu coração. E que você não me entenda erradamente. Eu estou dizendo aos nossos homens: você veio aqui não é para trabalhar. Você é um adorador. E eu adoro segurando a bandeja. Eu adoro tirando a oferta. Eu adoro ficando na porta. Ah não, eu hoje estou de serviço, estou lá na porta. Eu sou porteiro. Você não é porteiro, você é um servo que está dando boas-vindas às pessoas que chegam, dizendo que Deus te abençoe, meu irmão. Nem precisa ficar apertando a mão de todo mundo, mas assim, ó, que Deus te abençoe nesse dia. Tem pessoas que não gostam de cumprimentar ninguém, não é verdade? Tem pessoas que não gostam. E tem algum que não só cumprimenta, aperta muito a balança com a mão da pessoa, né? Tem gente que não gosta, mas tem gente que, olha para mim. Conversei com uma senhora esses dias, ela disse que a alegria dela quando chegou aqui nessa igreja é ver a recepção na entrada da igreja, as pessoas recebendo. Ela disse: isso me apaixonou pela igreja, cuidando das pessoas. Que você faça isso com alegria, com gentileza, com prazer, sabendo que você não está fazendo para a igreja, fazendo para Deus. Vamos curvar as nossas cabeças. Eu queria convidá-los a este momento na ceia, nossos músicos, por gentileza. Todas as cabeças curvadas, enquanto nossos homens se preparam. Pai querido, que neste momento possamos, Senhor, ter a presença tão profunda do Senhor na ceia. Este momento que o Senhor escolhe para falar, para conscientizar, para repreender. Senhor, obrigado porque o Senhor vai sentar conosco nessa mesa. Obrigado porque o Senhor está nesses elementos. O Senhor está na presença de cada pessoa que está aqui. E eu creio, Pai, que vai haver renovação. Pessoas serão renovadas no Teu Espírito. Pessoas estarão aqui, Senhor, fazendo coisas bonitas para a obra do Senhor. Portanto, Pai, abençoa cada um que vai sentar à mesa do Senhor neste momento. Eu abençoo os irmãos que vão agora segurar os elementos. Eu abençoo esses elementos para que cada um receba e vá entregar para cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Amém.